nós tenhamos uma tarde. Parece um negócio recordinho. que vocês consigam acompanhar, tá? E qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, vocês vão pegar a apostila, página 23. Podem pegar a apostila aí e se localizar na página 23. Você vai... Oi, prof. Manuela! Nós vamos falar exclusivamente... Vem aqui! Por que você trocou o meu livro? Pega o meu livro, então. Pega o meu livro, então, por favor. Quem que é Cecília? Nem queria saber. Já Sobral. Eu tô estudando sim, tá vendo que eu tô com o computador aqui, ô? Sai daqui, Tony. Aê! Ninguém te chamou aqui. Cadê ele? Eu vou te dar um tapa, tô falando. Meu Deus, agressões. Nós estamos com 16 pessoas, faltam 4, 5, né? Oi, Helena Sobral. Cadê a Lê? Eu não tô vendo a Lê. Helena? Tudo bem? Cadê, Helena? Para mim, como a gente falou, o grupo eu vou reforçar. Eu quero que vocês, sempre que puder, estejam de uniforme, tá bom? Que vocês estão em aula, tá? Vocês não estão... Eu tô com shorts aqui de pijama. Ah, não, mas o short... Eu também. Tá bom. Eu tô vestido. Cabelo tá bonito, hein, Dudu? Show de bola esse cabelo. Tá tudo bem? Prof, assim tá bom, minha roupa não tá aparecendo aí, não. É, só do pescoço pra cima. Ô, prof, falaram mesmo que não é necessário usar a blusa do uniforme. Eu não quero cortar meu cabelo. Era para estar uniformizado, né? Se possível, estar uniformizado. Então, vamos começar? A prof vai compartilhar com vocês. É página o que mesmo? 22 de matemática? 23. 24. 24 ou 23? Oi, cada um fala uma Três. coisa. Cada um fala uma coisa. 24. 23, Máquina 23, 23, você olha só o que colocou que lá ele em falou. cima o sistema de numeração decimal. Ah, tá. Sistema de Ah, numeração decimal. Prof, Oi. SND é sistema de... gente, tá Não, bom. números decimais e SND. Lembra que eu pedi para vocês marcarem o que significa SND? Sistema de numeração. Eu marquei. De numeração decimal. Decimal. E aí a prof vai explicar um pouco e depois ela ativa, daí a gente bate papo um pouquinho, descansa, tá? E aí depois a prof desativa novamente. Prof, vai ter pausa a Quem aula? tá com a TV ligada? Tá bom? O que foi, Maria? TV ligada. Alguém tá com A a TV aula vai ter que ligada? ter uma pausa e vai voltar igual de português? Sim, sim, Tá porque a gente desligado. conseguiu um Zoom para ficar o tempo inteiro, tá? Então a gente vai, ela vai cair, eu vou avisar vocês antes de cair, depois a gente volta com o mesmo link, é só clicar lá no... Combinado? A Helena tá Aqui roubando minhas comendo. coisas e depois Agora, derruba tudo aqui. senhor. Vamos lá? Então, quem quiser falar, Ah, eu quero. fala e fecha. Virtualmente. Eu não tô gritando, eu tô saindo. Comendo com os olhos. Que silêncio. Então, eu vou compartilhar com vocês a apostila. Lá na página 23. Espera que a prof vai... arrumar aqui. 19, 20... Só um pouquinho, que eu tô localizando a página aqui. Acho que ainda na apostila certa, crianças. Espera só. Não. Deixa eu fechar. Aí, agora sim, tá certo, tá? Tava na apostila 1, eu acredito. Tá me ouvindo, Então, prof? lembra que eu expliquei para vocês o que significava a SND, pedi para vocês anotarem, Sistema de Numeração Decimal. E lembra que eu falei para vocês que agora a gente vai trabalhar exclusivamente com números com vírgula,
tá? Antes a gente trabalhava, o ano passado a gente fez algumas atividades no quarto ano de números com uma casa depois da vírgula, que são os décimos, e eu mostrei para vocês como que era o centésimo e o milésimo. Centésimo, 2 casas depois da vírgula, milésimo, 3 casas depois da vírgula. E é muito fácil a gente fazer essa atribuição de décimo, centésimo e milésimo, porque é só a gente pensar assim, ó. Décimo, tem quantos zeros? 1 zero. Se é 1 zero, é 10, então é décimo. Centésimo, quantos zeros? 2 zeros, então é 100 centésimos. 3 zeros, milésimo. Então, quando tem 3 casas depois da vírgula, a gente diz que é milésimo e aí a gente associa com 1000, porque 1000 tem 3 zeros, tá? Agora a gente vai fazer operações, a gente vai comparar os números, tá? Arthur, não, senão você tira a atenção dos seus colegas. Para, presta atenção, foca aqui na prof agora, tá bom? Então, diz assim, ó. A ginasta brasileira Flávia Saraiva obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica disputado no dia 3 de novembro de 2018. Ela teve o desconto de 1 décimo. O que é 1 décimo? 0,1. Por dar um salto fora do tablado e obteve nota igual a 13,766 pontos. 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, ela empataria com a japonesa, que ficou com a medalha de bronze com nota de 13,866 milésimos. Então, vocês viram aqui, ó, podem grifar com a marca-texto, ou com a caneta, ou com lápis de cor, por causa de 1 décimo, né? Então, aqui é a casa do décimo, uma casa depois da vírgula. Então, a nota dela, depois da vírgula, é o 7, e ela perdeu esse 1 décimo, e olha, se ela não tivesse perdido, ela teria empatado com a outra moça, que tem o 8 depois da vírgula, tá? Então, ó, no décimo, ela perdeu 1 décimo, então a casa do décimo é essa casa aqui, ó, depois da vírgula. Podem, então, grifar o 13,766 e o 13,866, para vocês saberem que foi a pontuação das... Qual que é para grifar, prof? 13,766 e 13,866. Ah, tá. Obrigada. Por nada. Tá. Então tá. A Simone, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com a nota 14,933. Ela teve um ponto a mais, um ponto, não um décimo, nem um centésimo, nem um milésimo, um ponto, ó. Porque tudo que tá antes da vírgula, a gente diz que é a parte inteira do número, tá? Então, o 14, ele tá antes da vírgula. Então, se eu fosse falar assim, qual que é essa nota aqui? Quanto que vale isso aqui? Vale 14 inteiros, 933 milésimos, ó, 3 casas depois da vírgula é milésimo. E aqui, ó, ela teve mais que um inteiro, porque as outras duas teve 13, ela teve 14. Então, ela teve mais que um inteiro de pontuação na frente das duas. Cada um ponto a menos. Sua contemporânea ficou com o segundo lugar. Então, a Simone ficou com o primeiro lugar, né? O alto do pódio não é o primeiro lugar? Quando fala assim, teve uma corrida lá de Fórmula 1 e o cara lá, o fulano de tal, não sei o nome do famoso lá, ou o Hamilton, ficou no topo do pódio, quer dizer que ele ficou em primeiro lugar, né? Então, muitas vezes não está escrito primeiro lugar, mas a gente sabe que é isso. Inclusive, olha a primeira pergunta. Você sabe o que significa ficar no alto do pódio? Arthur, você sabe o que significa ficar no alto do pódio? Fala aí pra mim. Eu sei. Fala, Arthur Mota. Não, eu tava pedindo pra minha irmã trazer alguma coisa pra mim comer. Não, mas eu te perguntei se você sabe o que significa ficar no alto do pódio. Eu acabei de explicar. Alto do pódio? Uhum. O que significa? Quando fala assim, fulano de tal ficou no alto do pódio, ele ficou em que posição? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro. Primeiro? Presta atenção, Arthur, que eu tô olhando você aqui, você não tá prestando atenção em mim, eu acabei de falar. Tá? Então, quando a gente fala no alto do pódio, significa que ficou em primeiro lugar. Pedro Henrique, obrigado aí, você ajudou, né? Deu uma ajuda aí pro Arthur, tá bom? Olha, aí podem escrever então, conquistar o alto do pódio. Depois, olha a segunda pergunta. Diz assim, a qual colocação é entregue a medalha de bronze? E as outras medalhas, quais são? Então, a gente sabe que quando tem um campeonato, um concurso, existem 3 lugares. Primeiro, segundo e o terceiro. O bronze corresponde a que lugar? Respondam para mim. Habilitem aí o microfone e respondam. Terceiro. O bronze, quem que respondeu? Felipe. Felipe. Em Muito terceiro, bem. bronze, de prata em segundo. Tá? E depois do bronze,
Quem ganha? Prata. Quem faz mais? Prata. Prata, que corresponde o quê? Ao segundo lugar. E a medalha de ouro, que é o primeiro Ouro, lugar. que é o Então, primeiro lugar. nessa questão aqui é para vocês escreverem isso, tá bom? É bronze, terceiro lugar, Tá. para segundo lugar e ouro para primeiro lugar. Eu vou esperar bem rapidinho vocês responderem, ok? Tá. Respondam aí. Eu esqueci seu nome? Emily? Emily, faz um favor pra mim. Escuta esse áudio aqui pra mim. Ela tá tentando entrar para o meu filho assistir a aula do quarto ano. Aí a terceira pergunta diz assim, ó, qual foi a nota... Calma, prof. Tá, prof, vai esperar. Pode terminar. Peraí, pronto. Pronto. GG. GG. Cadê? Prof, Pronto? a música é que você desmuta ela quer falar. Você podia ir lá na prof, ver se tá funcionando lá. Da prof. Aí você vai É só ir no primeiro quadrado, Mussi, Vai respondendo. e clicar naquele botão enorme. É só ela se desmutar. O quê, gente? Não escutei a pergunta, tava falando com a Emily. Pronto. Prof, calma aí, vou ter que buscar uma borracha, calma aí. Vai, eu espero. Pode ir. Tudo bem, Matheus? Eu ia falar que eu ia emprestar, prof. Não dá pra emprestar. Se desse, eu ia emprestar. Vê se tá tudo bem? Costumou a emprestar as coisas, agora não dá mais, né? É verdade. Ô, tristeza. Me empresta uma bolacha. Me empresta uma borracha. Aqui. Valeu. Tá, então a terceira agora diz assim, ó. Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? Qual que foi a nota? Aqui tá falando. Aqui ficou em segundo lugar. Aqui em cima tá falando. Nota? A nota. Esse 14 ponto alguma coisa é a nota. Aqui ficou em segundo lugar. Quem que vocês acham que é? 13,866. Isso, 13,766. Morgan, né? Essa aqui, ó. 13,866. Ô, prof, eu nem via isso, eu peguei a resposta que estava escrita. Você só copiou a resposta? Eu vou pintar aqui para você não conseguir copiar. Vamos ver quem que entrou. O prof vai olhar aqui. Prof, eu já volto. Já eu volto. Vou falar oi, tá? Quem que entrou agora? Que eu não dei oi. Não sei. Oi. Acho que ninguém. Coisa Dei oi mensagem. pro Lucas, dei oi para todo mundo, né? Sim. A chamada, prof, tô com saudade. Ai, também tô com saudade de você, Felipe. Tô com saudade de todos vocês, gente. Ai, Saudade da chamada. Não, espera um Na próxima A chamada. eu vou trazer a listinha para mim Ô, fazer, Mota. tá? Ah, não. pouco. Espere Você vem aqui? Eu vou ver se eu posso. Prof, você não pode fazer isso não, porque senão as pessoas vão marcar presença e vão sair. Ah, mas É eu verdade? no final da aula. Tio Helena. Esse Aí, ó, eu disse. pra aparecer. Ô, louco, hein? Vamos lá, então, continuando. Sei lá o que eu vou fazer pra ele conseguir. Prof, volta lá, eu me perdi. Mas, olha. Sim. Prof, toda vez que você vê alguma coisa, o meu sai. Eu tenho que ir no WhatsApp. Ai, meus olhos. Um pouquinho, gente, que o prof tá tentando arrumar um negócio aqui. Prof, mas não tá indo mais. O meu saiu da tela. Saiu da tela o seu? Eu tô te vendo. Eu também Eu não. também. Não tô conseguindo. Pra mim veio. Eu vou mandar na foto pra você, Prof. Vou te mostrar como Você não tá vendo a mochila? Vou te mostrar como tá, calma aí. Espera um pouquinho que a prof Ai, calma aí. Ô, Dudu. olhar o negócio. Ah, tô chovendo. Oi. Você assiste Raulzito? Ah, não. Nossa, já vai começar esse papo nada a ver. É. Igualzinho na aula. Ela falou, sei lá. Mas eu quero assistir. Na aula seria pior, Mariana.
Me desbloqueia lá, que eu vou te falar. Ô, Dudu, Caraca, você não viu na aula, menina. me desbloqueia lá, que depois eu vou te falar um negócio lá. O que dá pra você ganhar? Eduarda. O que é esse vídeo aqui, Maria Eduarda? Olha como que tá. Eu consigo escutar vocês, mas eu Dinossauro. não consigo entrar mais. Eu mandei de novo. Como assim? Quem tá batendo na tela? Eu só consigo escutar ainda, não tô conseguindo ver. Peraí, vou desligar Professora, agora que eu vi, olha aqui, tem um cara que tem o nome dele e do Matheus aqui no canto. Para de Arthur bater. Zanetti, brasileiro. Maria Moça, conseguiu ir? Onde? Então, continuando. ó. Na página 22. Aqui, ó, Jogos Olímpicos. Quem tá batendo, para de bater. Arthur Zanetti, Brasil. Eu duvido, tá doendo. Quem é que tá batendo? E eu que tô usando Isso. fone. Pronto, problema resolvido. Vamos lá, então? Continuando, então, a prof estava mandando a senha aqui, que tem gente que não está conseguindo Oi. clicar, aí pediu pelo WhatsApp aqui, tá? Então, olha só. Então, a gente já descobriu quem que é que fica em segundo lugar, certo? Por quê? Porque aqui em cima falou e a gente comparou, então, a casa do décimo, do centésimo e do milésimo, né? Que, na verdade, aqui, ó, tá falando que a brasileira, ela ficou 1/10 atrás, né? Então, ela ficou com 13,7. Se é 1/10, então é aqui, ó, uma casa depois da vírgula, tá? Atrás da japonesa. Então, a gente já descobriu quem ficou em segundo lugar, que foi a Morgan, né? Não, a Mai, não é? Parem de riscar a tela. Continuando, então. Agora diz assim, ó. A diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Que o que vem antes da vírgula é 1 inteiro? Então, ó, foi. Eu tive que entrar pelo meu celular, mas eu ainda não tô conseguindo ver. Maria, você deve estar com problema na internet aí. Tenta entrar pelo computador de novo que vai dar certo. É que a internet tá caindo mesmo. Ah, Helena, quer falar? Quer falar alguma coisa? Helena Sobral, quer falar alguma coisa? Prof, Oi, amor. eu vou sair rapidinho porque um carro acabou de estacionar na frente da minha casa. Misericórdia, calma aí, prof. Tá bom, vai lá ver então. Prof, continua aqui. Vou devagarzinho para dar tempo de você voltar, tá? A unidade usada para calcular as notas na ginástica é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais. Então, não se esqueçam, aquilo que vem antes da vírgula, antes, ó, é a parte inteira do número, tá? O que vem depois é a parte decimal, são os décimos, centésimos e milésimos, ok? Entendido aí? Todo mundo entendeu? Esse tanto a mais, porque disse assim, ó, que uma fez 14 pontos e tanto e a outra 13 pontos e tanto. Agora tá explicando o que significa esse tanto. Esse tanto quer dizer, o que tá depois da vírgula é menor do que 1 inteiro. Porque se fosse maior que 1 inteiro, ele estaria aqui, ó, na casa da unidade, né? Então, ó, aqui, ó, 933 milésimos é menor do que 1. 933 milésimos, 932, 900, 800, tudo é menor do que 1 inteiro. Por isso que ele está aqui, ó, na parte decimal do número. Escrevemos os dois números em um quadro com as ordens do sistema de numeração. Então, a gente tem esses números com vírgula são chamados de números decimais. As dezenas... Página 23. Os décimos e os centésimos você já conhece. Já sabe também que a regra de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando 10 em uma ordem, trocamos por uma ordem à esquerda. Vocês lembram o ano passado, quando a gente trabalhou com o ábaco? Lembra que tinha um ábaco que tinha unidade, dezena, centena, e aí ele tinha décimo, centésimo e milésimo? Esse ano a gente vai trabalhar com ele, porque ele tem os números de vírgula nele, então a gente vai conseguir fazer operações com o ábaco, tá? Continuando. Do mesmo modo que 10 unidades formam... Prof, Oi. Fala. além dessas de que a gente já estudou até agora,
de milésimos e tal, tem mais ainda? Tipo, mais que os milésimos e Tem tal? mais que milésimo, só que a gente não estuda esse ano, tá? Tem décimo de milésimo, tem centésimo de milésimo, tá? A gente vai estudando. Então, ó, gente, desliga o microfone que tá dando eco. Tá? Rapidão, já volto. Não sei, quem tá com o microfone ligado aí, por favor, tá atrapalhando. Então, ó, do mesmo modo que 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas formam uma centena. Esses números têm também o milésimo, tá? Então, ó, aqui tá falando que do mesmo jeito que a gente já conhece, a gente já trabalha 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena. Na casa dos décimos, centésimos e milésimos também é. Então, podem grifar aqui, ó. 10 centésimos é uma unidade. Desculpa, 10 décimos é uma unidade. 10 centésimos é um décimo. E para formar uma unidade, são necessários 100 centésimos, tá bom? Então, pode grifar essa parte aqui. E toda vez que a gente tiver dúvida, a gente vai voltar aqui em cima. Prof, então, quando na prova fala que a gente perdeu um décimo, é tipo... Não tem quando vocês fazem a prova e tira 9,9? Ah, eu errei por um décimo. Ó, isso já aconteceu com o Felipe. Já aconteceu com você, Maria Eduarda Ramos. Né? Ó, já aconteceu comigo. 7 na prova. Poxa, eu perdi 3. Ô, prof, Foi. o que é pra grifar? Pra grifar esse lembretezinho aqui, ó. Ah, tá. Prof, já aconteceu de eu perder um décimo na prova. Já aconteceu, né, Pedro? Às vezes por erro, Aham. ou por um número fez uma Ô, conta. prof, eu acertei tudo, só que na hora da resposta eu escrevi errado. Então perde um décimo quando erra uma coisa pequena, erra pouca coisa, tá? Continuando. Aí ele dá 10. 10 milésimos formam um centésimo. Para formar uma unidade, já está avisando que falta 10 minutos para acabar. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita. Então, vejam. Olha como que é o nosso sistema decimal. Prof, A gente... deixa eu pegar o marca-texto que caiu. Gente, Eu vou pegar o marca-texto que caiu. então, a gente era acostumado a trabalhar com unidade, dezena, centena. Depois acrescentou unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois vem os bilhões. A gente não conhecia essa parte decimal, ó. Décimo, centésimo, milésimo. Aqui, Arthur, o que você perguntou? Ó, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Tem infinitos números, tanto para a parte inteira quanto para a parte decimal, tá bom? Ao entendermos para a esquerda, a cada 3 novas ordens formam uma nova classe. Lembra que eu expliquei que classe é a cada 3 números? Ordem é 1 por 1. E classe é a cada 3 números forma uma classe. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem a classe das unidades simples. 3 números, unidades simples. Aqui a gente tem a classe das unidades de milhar. A cada 3 números, então, a classe do milhar. E aqui, a classe do milhão. Fala, Pedro. Alguma coisa, meu bem? Não. Não? Sara, mostra o rosto. Prof, Oi. É que eu ainda tô vendo umas coisas só falta 5 computador. minutos. Sim, mas aí depois a prof vai com tal começar de lower range. pelo mesmo Vai link. fazer o quê? Assim que cair o sinal, que acabar, quando faltar 1 minuto eu vou avisar. Aí vai cair o sinal de vocês aí vocês esperam uns 5 minutinhos e entram novamente com o mesmo link que tá lá no grupo que vocês entraram nessa. Tá bom? Tá. Beleza. Então, ao entender... Tipo, pra gente comer. Beleza, mano. 5 minutos. 5, tá bom. Ao entender para a esquerda, a cada 3 novas ordens formam uma nova classe. Essa é a classe inteira do número. À direita, abrimos novas ordens, mas não tem formação de classe. Dizemos que essa é a parte decimal. Então, o que está depois da vírgula é a parte decimal, o que está antes da vírgula é a parte inteira. Separamos a parte inteira da parte decimal usando a vírgula. Vocês já sabem disso. Então, esse número aqui a gente lê assim, ó. 14 inteiros, 933 milésimos. A gente não costuma usar falar a parte inteira, né? A gente fala 14,933. Mas é para você saber. Tá? Aí diz assim, ó. Esse carinha aqui tá falando assim, ó. No dia a dia, é comum dizermos apenas 14, o que eu acabei de falar para vocês. A gente não usa falar a parte, né? Olha aqui isso aqui. Calcule a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Diferença na matemática é uma subtração. Então, já podem colocar aqui um sinalzinho de menos
e calcularem a diferença. Aqui não vai precisar emprestar nada para ninguém, então dá para fazer bem rapidinho. Façam aí rapidinho para mim continuar com vocês. Não copia aqui não, gente, é para fazer, não é para copiar não, que eu tô vendo que tem gente olhando. Então, deixa eu só conectar o outro microfone aqui. Terminou, me avisa. A gente vai ter que continuar assim. Já acabei um. Vai 0, 0, 1, até 0. acabar a quarentena. Acabei. Eu acabei. Acabei, prof. Acabei. Deixa eu Tá, beleza. AB. Qual que foi a resposta aí? O que, prof? Eu saí rapidão. O que é? Vou fazer essa subtração aqui, ó, Helena. Helena não, Mariana. Essa subtração. Qual? Qual, prof? Essa aqui, meu bem, ó. Ah, 14,33 tá. no finalzinho da página 24. Eu sem querer fechei o livro. Oi. Será que só vai ter aula? Eu não gosto de fazer as aulas pelo SPC. Será aí não vai ter aula com as professoras, tipo, de história, a professora Ellen aqui? Prof, eu acho muito ruim ver videoaula. As professoras não sabem explicar. Eu tô... Eu não É muito horrível. Principalmente a de português e a de Você tá matemática. falando que eu não sei Nossa De senhora. geografia é super chata e ela demora 5 segundos pra explicar o que a gente já sabe. Pra explicar uma questão que a gente já conseguiu fazer. Eu gosto da videoaula de geografia porque ela dá resposta. Eu gosto da Pronto. Eu gosto da videoaula de matemática, porque a professora é legal. No caso, eu, tá? Não é da videoaula, não. Sou eu. Vocês falam demais. Nossa senhora! Oxe! Continuando aqui. Fizeram, então, deu 1,0000. Então, lembra que eu falei para vocês que o que vem antes da vírgula Falta um minuto, prof. é a parte... Ainda não, falta 5. Eu menti para vocês, tá? Falta 5 minutos. A hora que falta 1, eu aviso. Então, o que vem antes da vírgula é a parte inteira. Então, só tem um número na parte inteira. Então, 1,000 é igual a 1 inteiro, tá? Uma unidade. A diferença entre a nota da ginasta japonesa, que é 13,866, e a nota da Flávia, 13,766, foi de 1/10. Calcule a diferença. 1/10, tá falando aqui que foi 1/10, então a diferença vai ser 0,1, ok? 1/10 é igual a 0,1. Então, já coloquem a resposta aí rapidinho. Colocaram? Sim? Na onde? Sim. Na A, prof? Qual que é a resposta? Na página 24. Na A? Eu tô muito perdida. Aqui. Amor, nós estamos na página Sim. 24, achou? Na última continha. A continha já tá... Uhum. Achou? Sim. Posso ir para 25? Pode. Poder. Então, continuando. A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Vamos calcular quanto faltou a Simone para atingir essa nota da competição de solo. Então, vamos precisar fazer trocas. Aqui, quando fala troca, a gente vai precisar emprestar, igual se fosse uma subtração normal que não tivesse décimo, nem centésimo, nem milésimo, tá? Então, aqui, ó, ele mostrou como que ele fez a continha. 1067. 6,000 menos 14,933. Emprestou do 6 para o 0, então o 6 ficou valendo 5 e aqui ficou valendo 10, mas emprestou para o centésimo. Então, ficou valendo 9. 1,67. Isso, o centésimo ficou valendo 9 e o milésimo 10. Então, ele já realizou a continha, tá? O que que vocês vão fazer enquanto baixa? Vai baixar agora a aula, vai demorar uns 5, 8 minutinhos. Eu quero que vocês façam para mim aqui o exercício 1, o exercício 2, que é tranquilo. Ah, na verdade, o exercício 2, vocês vão ter que falar com os pais de vocês, então eu vou deixar para casa, tá? Eu vou deixar na semana que vem, a gente corrige. Ó, então façam o exercício 1, que tá falando a altura do menininho aqui, a altura do Bruno, tá falando a altura da irmã dele também. Aí tem uma questão que fala da altura de vocês. Vocês já sabem, a gente fez a medição aqui, tá? Então, vamos fazer de conta que ninguém cresceu, tá bom? E aí, aqui, Ah, tá. fazerem com os pais de vocês, com os irmãos, precisa do mais alto da casa e do mais baixo. Fica para fazer em casa, tá bom? Então, a 3, vocês olham, o que que vai precisar? Vai precisar da de cima ou eu consigo resolver? Tá? A 4 é tranquilo. Olha como é que é a 4. Vou mostrar a primeira. Então, é para fazer até a 4 enquanto o vídeo está baixando, que já eu vou voltar.
Então, ó, tem a figura, Menos o 2, né, prof? a fração é na página 27, tá? Agora eu tô explicando. Porque falta 1 minuto e 54, já vai acabar a aula. Então, ó, a fração vocês já sabem, a gente conta em quantas partes foi dividido. Quantas partes pintadas? 7 partes. O denominador não é 10? Não é 10 o denominador aqui? Então tem quantas vírgulas? Quanto zero? Tem 1 zero. Vai ter quantas vírgulas aqui? Vai ter quantas casas depois da vírgula no número? Uma casa depois da vírgula. 7 sobre 10 tá pequenininho, né? Tá pequenininho pra mim, imagina pra vocês. Deixa eu aumentar. Depois você vai corrigir, prof? Depois eu vou corrigir, mas eu quero que vocês façam a... Prof, clica pra abrir a tela aqui, ó. Aqui na onde, menino? Pera. Aqui, ó. Do de 4 quadradinhos, prof, que é pra aumentar. Isso. Melhor? Agora não apaga. É, né? Calma aí. Isso. Agora eu gostei. Olha só. Tá vendo que aqui a fração, ó, é 7 sobre 10 porque foi dividido em 10. Então, 3 é o denominador. E aí tem 7 partes pintadas. O 7 vai em cima. 7 sobre 10. Aqui do lado, aqui do lado que é o número decimal. Quanto que é 7 dividido por 10? Prof, vou sair rapidinho, tá? Após a vírgula, tá? Então eu quero que vocês façam o exercício 4 também, tá bom? Vou sair rapidinho. Não adianta tentar voltar na aula agora, porque eu vou baixar o vídeo primeiro, tá bom? Daqui a pouquinho você volta. Daqui uns 5, 8 Ô, moto, vem pra cá. vai dar tempo de você. Eu vou sair rapidinho. Tá beleza? Um beijinho, até daqui a pouco. Para circular e fazer depois como tarefa de casa, tá bom? Mari, se Tá. 3, dá um positivo. Beleza. Alguém tá com dúvida em alguma coisa anterior? Eu não. que eu acabei de O entrar. resto da página, né? O resto da página dos exercícios. É para fazer o exercício 5, circulem aí. O exercício 5 para fazer em casa, tá? Ah, tipo, Já fiz. atividade 2. Eu tô com dúvida na B e na C. Não sei. E C do que, meu bem? Prof, você já corrigiu? Não, a prof não corrigiu, não. Só pediu para fazer o exercício 5 depois. Círculo 5. Coloquei lá, farefa. Na aula de hoje, ela vai continuar. Tarefa. Todas as tarefas que a gente tá fazendo Calma aqui. aí. Gente, ó, fecha a matraca aí que vocês falando todos desse jeito aí, a prof não entende nada. Prof, Vocês esqueceram todas do essas final tarefas da que a gente aula. tá fazendo. Maria Mussi, nós estamos na página 27. Eu pedi para fazer até o exercício 4, tá? Agora eu tô falando para fazer o exercício 5. Circula o exercício 5 e aí quando acabar essa aula no Zoom, você vai fazer que na terça-feira que vem eu vou corrigir, tá bom? João Pedro Scabeni, liga o seu microfone, só você, e fala para mim, você não entendeu a B e a C do qual o exercício? Da 26, página 26. Página 26. A letra B diz assim, ó. Escreva com números decimais em ordem crescente a altura. Então, essa aqui é para você fazer com a tua mãe, com a tua irmã e com o teu pai. Ou só com a tua mãe e com a tua irmã, tá? 3 pessoas aí não pode ser. A altura delas. O que é escrever com número decimal? Ao invés de você escrever, por exemplo, a sua altura, você tem 1,30. Você tem 1,30? Você tem? Fala pra prof que eu não lembro mais. Também não lembro. Quem não lembra, medir aí. Vocês têm anotado na apostila, nós fizemos essa... O João Na 1, né? na apostila 1, nós já fizemos... Eu lembro. Lembra o dia que eu medi todos vocês lá O João no pátio? O João Pedro tem 1,41. Fita métrica para medir. Então, você vai medir, ao invés de você escrever, João por Pedro exemplo, baixinho. 130 centímetros, 135 Eu centímetros. tô com 1,48 m. Exatamente. Ó, o Pedro, ao invés do Pedro escrever 148 centímetros, ele vai escrever Quantos metros eu tenho? 1,48. Então, é para escrever com vírgula aí, João Pedro. Entendeu? Não, Lá não, na letra B, depois tem 6 para quem tá perdido. É 1,5. Silêncio, povo. Deve ter uns Toda hora eu venho aqui Pode explicar. 4, acho. O que é pra fazer, prof? Prof, Não. Eu tô explicando pro João 42, uma coisa que ele 40. não entendeu. Isso que eu Ô, tô... prof, Oi. o que é pra fazer? Falando demais, a internet tá muito Olha ruim. só. Eu tirei daqui, presta atenção.
eu tirei daqui a possibilidade de vocês habilitarem o microfone de vocês. Quem quiser falar vai levantar a mão e só eu vou habilitar agora. Não é que tá estragado, eu que tirei, tá? Então, ó, o João Vitor levantou a mão, eu vou habilitar o dele e ele vai falar. Depois eu vou fechar, porque senão nós vamos só ficar aqui 40 minutos e vocês não vão conseguir entender nada. Tá muito bagunçado. Fala, João Vitor. Pode falar. A minha internet caiu e eu voltei agora. Tá, João Vitor, nós paramos lá no exercício 4 da página 27, que eu tinha pedido para fazer ele enquanto estava baixando o vídeo. Aí eu pedi para fazer o exercício 5 também, mas você pode fazer depois, não é para fazer agora durante a aula. Todo o exercício 5 e o exercício 6, tá? Que é para fazer. É para fazer em casa depois que acabar a aula do Zoom, porque na próxima aula eu vou corrigir. Entendido? Então, circulem aí o exercício 5, circulem o exercício 6, tá? Espera que eu vou habilitar agora o microfone da Maria Mus para ela falar. Pode falar, Maria. Eu não entendi do pontinho da 26 até a B. O pontinho da 26. A letra B é essa que eu falei pro João Pedro Scabene, que eu expliquei pro João Pedro Scabene. É para você escrever a altura, você viu aí que aí tem uma tabela, né? Ó, tem uns quadradinhos, né? Ó. E aqui você vai colocar as alturas das pessoas da sua casa. Então, essa atividade você vai ter que fazer com a tua mãe, com o teu irmão, tá? E aí vai medir a altura deles e vai escrever em números decimais. O que é número decimal? É com vírgula. Então, por exemplo, se o Léo tiver 110 centímetros, ele tem 1,10 centímetros. É para escrever com vírgula, tá bom? E respeitando aí, porque tá falando que é em ordem crescente. Lembrando que decrescente é o quê? Do menor para o maior, tá bom? Eu anoto com o número decimal? Com o número decimal. Qual que é a sua altura que a gente mediu aqui na escola aquele dia? Eu tô com 1,56. A minha altura, 1,56. Então, você vai escrever 1,56. Ok? Para colocar. E o pontinho? Tá bom? Então, ó, vou repetir. Vou repetir o que eu tinha dito antes para vocês. Eu pedi para fazer até a atividade 5 quando estava baixando o vídeo. Agora eu quero que quando termine o vídeo do Zoom, vocês façam o exercício 5, todo ele, e o exercício 6, tá bom? E eu vou explicar agora a partir do 7, lá na página 29. Vamos lá na página 29, todos. E deixa o 5 e o 6 de tarefa para casa. Ok? Marquem aí, senão vocês vão esquecer. Circula o exercício 5, circula o exercício 6. Raíssa. Raíssa. Tá ouvindo a prof? Oi. Você entendeu? Sim. Entendeu o que é para fazer em casa, o exercício 5 e 6? Tá bom, então. Qualquer coisa, levanta a mão aí, tá? Continuando, então. Lá na página 29, diz assim, ó. Primeiro tem um RA, uma realidade aumentada aqui, que é um videozinho da fita métrica, tá? É o desenho da fita métrica. Se vocês puderem abrir para olhar, tá? É só a fita métrica, vocês sabem como usar. A gente usa ela em Deus no ano passado, mas quem ficar com alguma dúvida, então pode abrir essa realidade aumentada. Fala, Helena. Você não vai corrigir a 25 e a... Amor, a prof vai corrigir só na próxima aula, tá? Tudo que eu passar hoje eu corrijo na próxima e tudo que eu passar na próxima eu corrijo na outra, tá bom? Tá bom. Continuando aí. Oi, Sara. Sara entrou agora? Tudo bem, Sara? Esqueci que ela tá com o microfone desabilitado. Deixa eu habilitar ela aqui só pra me falar oi. Oi. Tudo bem? Que bom. E a Maninha, tá bem? Tá dormindo. Ah, que maravilha. Então tá bom. Qualquer coisa é só chamar, tá? Tá. Professor. Continuando, então. Lá no exercício 7, página 29. Vamos lá na página 29. Diz assim, ó. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Isso aqui é como se fosse uma charadinha, e a gente já fez tanto ano passado uma charadinha dessa quanto esse ano. Eu vou compartilhar com vocês a apostila para vocês olharem. Quando eu compartilhar a apostila com vocês, não é para vocês ficarem com pressa de ficar copiando resposta, tá? Como eu sempre digo para vocês, a resposta para mim é o que menos me interessa. O que me interessa é que vocês aprendam e saibam fazer.
para quando chegar na hora da prova, vocês continuarem prosseguirem com aquilo que eu já ensinei vocês. Não precisa ficar com pressa de copiar a resposta, tá bom? Mesmo porque o que eu peço para vocês fazerem só é para vocês tentarem, tá? Porque eu tô vendo que tem gente que quase tá voando aqui no computador para tentar enxergar qual é a resposta do problema. E eu quero que vocês façam. Combinado? Dá um positivo aí para mim. Então, olha só. Deixa eu ir lá na página 29, que eu tô atrasada aqui. Tô na 26 ainda. 28, 29. Cheguei. Então, diz assim, ó. É pra gente seguir, então, as dicas, né? Então, tem aqui, ó, todas as dicas. E tá falando assim, ó. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. Então, ela é a mais alta das meninas, só que ainda tem uma pessoa que é mais alta do que ela, que não é uma menina, é um menino, né? Porque tá falando que ela é a mais alta das meninas. Depois diz assim, ó. Fabíola é mais alta do que Pedro. Então, o Pedro é mais baixo do que a Fabíola e é mais baixo do que a Paula. E aí tem mais uma pessoa, porque são 4 pessoas. Então, vamos ver como que é a ordem, ó. 1,23, 1,34, 1,41 e 1,44. Falou que o Pedro, ele é mais baixo do que a Fabíola e do que a Paula. Então, o Pedro é o mais baixinho de todos, não é? Ele tem 1,23. Aí, depois vem a Fabíola, que é mais baixa do que a Paula. Vem a Paula, que é mais baixa, que é mais alta do que todo mundo, mas tem uma pessoa mais alta do que ela, que é o Lucas, tá? Então, podem anotar a sequência aqui. Alguém ficou com dúvida na charada? Ou vocês entenderam? A gente já fez uma bem parecida do que essa aqui na sala. Tinha o desenho deles, lembram? Tinha o desenho dos 4 e a gente colocava o nome embaixo, quem que era quem. E se eu não me engano, eram esses nomes mesmo. E aí, aqui do lado na tabela, é para vocês completarem com a altura em centímetro. Lembra daquele truquezinho quando eu quero pegar uma coisa que está em metro e colocar em centímetro? Eu só tiro a vírgula, né? Então, 1,23, 123 centímetros. 1,34 metros, 134 centímetros, tá? Só tirar a vírgula, bem tranquilo. Tá bom? Entenderam? Terminem de copiar aí, que eu tô vendo que a gente tá copiando. Terminaram? Sim? Vou parar de compartilhar a tela. Então, olha só. Na letra C diz assim, ó. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabíola é mais alta do que Pedro. Pedro é o primeiro, né? É o mais baixinho. E a Fabíola vem logo em seguida. O Pedro tem 1,23 e a Fabíola tem 1,34. Façam para mim aí rapidinho na cabecinha de vocês aí. É só pensar assim, ó. De 1,23 para 1,33 tem quantos centímetros? E de 1,23 para 1,34? Né? Quanto? Helena? 12? 11, né? 11 centímetros. Então, eu escrevo a resposta que a Fabíola é 11 centímetros mais alta do que Pedro. Entenderam? Não se esqueçam que em toda situação problema, quando fala diferença, é uma subtração. Tá bom? Não se esqueçam disso nunca, jamais. Posso continuar? Oi, já vou abrir aí, Maria. Prof, Oi, Maria. é mais alta ou mais baixa? Ela é mais alta do que Pedro. O Pedro é o mais baixinho de todo mundo. E outra coisa, prof. Fala, amor. Essa que a gente tá fazendo aqui agora, a gente vai rever tudo na escola de novo? Eu vou explicar para vocês o conteúdo, porque nós estamos em 17 participantes. Tem gente que não tá aqui, né? Então, a prof vai retomar com vocês, tá bom? Prof, a gente nem vai mais para Cuiabá, né? Sei, Maria, a gente fica com um futuro meio incerto, assim, a respeito da noite do pijama, a respeito de ir para Cuiabá, né? A gente, assim, Ia ser a nossa última noite do pijama, prof. Não sei como que vai ser, porque, assim, na verdade, o mundo todo tá aprendendo a lidar com essa situação, né? Então, assim, não é uma situação que atingiu a Escola Progresso ou quinto ano, é uma situação que infelizmente atingiu o mundo inteiro, né? E que a gente pode só fazer a nossa oração e pedir para o Papai do Céu abençoar que todo o espaço logo que a gente consiga prosseguir normalmente com a nossa vida, né? Só da gente estar com saúde, tá tendo essa oportunidade de estar, né, separado mais um pouquinho junto, a gente já tem muito que agradecer, né? Eu falo todas as vezes na verdade, todos os dias eu falo isso, mas assim, todas as vezes que eu vejo vocês, eu sempre costumo dizer, eu tô sentindo muita saudade de vocês.
muita, sabe? Assim, eu choro mesmo de saudade, eu falo mesmo que eu tenho vontade de abraçar, de beijar, e tem mesmo. Prof, pode me mutar. Pode me mutar. O que você queria Eu falar, tá? Então, vamos torcer para que tudo isso passe logo, tá bom? Então, vamos continuar. Já tivemos os nossos 5 minutos de chororô, então vamos prosseguir com a letra D. Lá na letra D diz assim, ó. Se durante o ano Fabiola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Qual será a diferença entre a altura deles? Qual será a altura deles no final do ano? É só pegar a altura deles agora e somar mais 6. Então, anotem aí, depois vocês façam esse cálculo aí, por favor, tá? 141 mais 6 e 144 mais 3. Só isso que é para fazer nesse quadradinho aqui do lado, ó. Eu não vou abrir a apostila, porque senão vocês vão copiar, tá? Então, ó, é para fazer o cálculo aqui, ó, nesse quadradinho. A altura, é só olhar aqui, ó. A altura da Fabiola mais 6 e a altura do Pedro mais 3, tá bom? Porque tá falando que um vai crescer 6 e o outro também. Então, é mais 6 e mais 6. Tá? Entenderam? Dá um positivo para mim aí, por favor. Entenderam? Sim? Então, continuando. Se Paula crescer... Posso ir para a letra E? Espera aí que o Eduardo quer falar. Fala, Dudu. Prof, 141 mais 6 e o quê? 144, ó, é a altura. Ó, lá no exercício diz assim, ó, é a altura da Fabiola. Qual que lá na tabela, qual que é a altura da Fabiola? É 1,34. E aí depois a altura do Pedro. Qual que é a altura do Pedro? 1,23. Tá? A prof falou errado para vocês. Eu já estava olhando na letra E já. Acho que eu já tô doida. Então, é a altura dos dois, se cada um deles crescer 6 centímetros. Então, é a altura dos dois mais 6. Foi eu que falei errado. Eu estava olhando a letra E. Desculpa. Entenderam? Querem que eu repita? Espera aí. Fala, Helena. Prof, mas onde é que é para fazer essa conta? Pode fazer nesse quadradinho aqui de baixo. Nós vamos usar o quadradinho para fazer as duas contas. Fizeram? Peraí, prof. Fizeram? Sim? Jesus amado, a loja de calçados em Campo Verde. Quem está escutando essa propaganda? É aqui na frente, prof. Eu deixei seu microfone ligado. Pronto? Querem que eu repita? Sim? Maísa, conseguiu aí? Você ficou nervosa? Tô olhando que você tá balançando a cabeça assim, deu certo agora? Você tá com o ajudante aí? Tá com o ajudante? Você tá na nossa frente, você tá tendo vantagem aqui sobre todos nós. Ninguém tá com o ajudante. Você tá tendo esse privilégio de ter um ajudante. Conseguiu aí? Não. Conseguiu? Sim? Então tá bom, vai prosseguir, tá? Agora a letra E, vai desabilitar seu som, Raíssa. A letra E diz assim, ó, agora é aquela que a prof tinha falado, que ela tinha confundido aqui as respostas. Se Paula crescer 6 centímetros nesse ano e Lucas crescer 3, Dudu, agora que é para somar mais 6 e mais 3, tá? Então, ó, vamos retomar, para não fazer confusão, tá? Na letra D, falou que durante o ano, a Fabiola e o Pedro cresceram 6 centímetros cada um. Então, vocês somaram a altura da Fabiola e a altura do Pedro mais 6. Não foi isso que vocês fizeram? Somou a altura do Pedro, 1,23 mais 6, certo? Ou 123 mais 6. E depois a altura da Fabiola também mais 6. Beleza, essa é a resposta da letra D. Agora a gente vai para a letra E. Tá falando assim, ó, na letra E. Se a Paula crescer 6 centímetros e o Lucas crescer 3. Lá na tabela, aqui na tabelinha, vocês vão olhar a altura do Lucas
e a altura da Paula, nessa tabelinha aqui. E aí vai somar mais 3 e mais 6. Aqui no quadradinho também. Então, dividam esse quadradinho para fazer as duas continhas. Fez a primeira continha que eu falei da letra D, faz a outra continha da letra E, tá bom? Anotem aí. Lembrem que quando a gente vai fazer uma continha, é para somar a altura mais 6 centímetros. Então, eu não posso colocar 1,23 mais 6. Fica errado, tem que colocar 123 mais 6, tá? Ou a altura dele, 141 mais 6. Olha na tabela qual que é a altura dele, tá bom? Eu dei um exemplo para vocês. Vou esperar 2 minutos para vocês fazerem. Pode falar, Arthur. Essa live aqui vai até 2h45? Vai um pouquinho antes, Arthur. Por quê? Ah, tá. Não, é só para perguntar que já... Então falta pouco, já é 2h32. A prof vai terminar essa página aqui e vai explicar a outra e vai ficar para a gente fazer na próxima aula a página 31. Então eu vou terminar de explicar essa e explicar a 30 e aí a gente encerra. Tá bom? Beleza. Já tá cansado? Não. É que agora que eu vi aqui o horário, aí, nossa, já passou assim tão rápido. A gente nem percebe. Fala, Helena. Ô, prof, mas é para somar a altura deles mais 6 ou a altura deles antes de colocar mais 6? Não, é para somar separado. É para somar a altura da Paula. E você olha lá, quanto que a Paula tem? 1,41. Então, 141 mais 6. Aí depois, a altura do Lucas. Quanto que o Lucas tem? 1,44. 144 mais 3. Tá? É diferente. É a altura eu tinha entendido outra coisa, prof. Tudo bem. A Helena, enquanto a Helena tá arrumando, vão terminando aí. Fala, Mariana. Prof, mas é para pegar a da D, a altura da D da Paula e somar com mais 6? Ou separado mesmo? A letra D, olha para a letra D. Olha para a letra D na sua apostila. A letra D é da Fabiola e do Pedro. Tá? É uma coisa. Na letra E, é a Paula e o Lucas. É diferente. Você vai pegar a altura da Paula. Olha lá na tabela. Quanto que a Paula tem? Fala para mim. Em centímetros. 141. 141 centímetros. Então, você vai fazer 141 mais 6. Aí, depois a altura do Lucas. Qual que é a altura do Lucas? 144. 144. Você vai fazer 144 mais 3. Tá. Obrigada, prof. Por nada. Mas alguém tá com dúvida? Não? Posso prosseguir? João Vitor, você tá conseguindo acompanhar aí? Não, acho que você dormiu. Ô, Igor, você tá conseguindo acompanhar? Eu tô sim. Tá? Então tá bom. Tá rica? Quem que tá rica? Sara, tá conseguindo acompanhar? Agora, vocês estão com a câmera desligada, como é que vocês vão dar um pouco? Ô, prof, eu tô conseguindo sim, tá? Então tá bom. Então vamos prosseguir então. Lá na letra F diz assim, ó. A diferença entre a altura de Lucas e de Fabiola é igual a 10 centímetros. Diferença é uma subtração. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro das ordens. Então, a gente já sabe que é 10 o resultado, tá? Aí tá falando para vocês fazerem aí, nesse quadrinho aqui, vai dar 0,10. O próprio exercício já falou, tá? Então, vocês só anotem aí rapidinho, 0,10. E aí, lá na resposta diz assim, a diferença é 0,10. Aí, depois, do ladinho tá dizendo, podemos escrever essa diferença também como 1 sobre 10, em forma de fração, né? Como que a gente escreve um décimo sem ser com números com vírgula? 1 sobre 10. Lá no exercício anterior tinha essa pergunta, tá? E na letra G diz assim, na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para a sua altura, a altura de vocês, em que posição ela estaria? Marque um X e complete as frases se for necessário. Vou falar para vocês a minha, tá? Prof. Rose, 1,56, 156 centímetros. A minha estaria depois da do Lucas.
tá? Porque daí eu seria mais alta. E a de vocês? Aonde que estaria? Estaria antes do Pedro? Estaria entre o Pedro e a Fabíola? Estaria entre a Fabíola e a Paula? É para ver dessas opções aqui, ó, qual que se encaixa a altura de vocês e marcar um X. Beleza? Aí a página 30 diz assim: use o espaço abaixo para desenhar você e as 4 crianças em ordem de altura. Então, eu falei para vocês que se fosse comigo, se eu fosse fazer esse exercício, eu ia ser a última. Eu estaria depois do Lucas, que tem 1,44, eu tenho 1,56. Se eu fosse fazer esse exercício H, eu desenharia o Pedro, que é o menor, a Fabíola, que vem depois, a Paula, que vem depois, o Lucas, que vem depois, e aí depois eu, porque eu seria mais alta de todos eles. Desenhem conforme que vocês marcaram, conforme a altura de vocês, tá bom? E na número 8, é bem tranquilo. Complete o quadro, de modo a obter números iguais em cada linha. Então, tem lá 100 centésimos, 1,000, é um inteiro, né? Como que se lê? 1. Aí, olha a segunda linha lá. 150 centésimos é 1,50. 1,5 ou 1,50 para quem quiser escrever, tá? E assim vocês vão terminar de completar, tá bom? Ficaram com dúvida? Alguma dúvida? Mariana? Espera que a prof vai abrir. Pode falar. Pode falar. Prof, mas pode fazer em casa o H? Sim, você pode fazer em casa, essas que a prof falou, e aí na outra aula nós vamos corrigir, tá? Mas quer falar alguma coisa? Maria? Oi, prof, igual, nesse aqui, ó, na G, eu vou fazer igual o seu, né? E eu não entendi a 8. Você não entendeu a 8? Uhum. Eu habilitei o som de vocês agora, porque a gente vai encerrar, tá? Mas eu Prof, eu não entendi a 8. Maria? Também não entendi a 8. Também não. Lembra daquelas coisas que eu pedi para vocês irem grifando lá atrás? Aonde falava que 10 centímetros, 10 centésimos é... Ah, entendi. Vocês vão precisar daquilo lá para marcar essa aqui, tá? E aí, ó, vocês vão seguir, por exemplo, esse 1, na terceira linha. Vão na terceira linha. Todos vocês, na terceira linha, quem não entendeu. Tá lá o número 1,000. Como que se escreve? E como que se escreve? 1000 milésimos, tá? O que vem antes aí da palavra milésimos? 1000, tá bom? Se surgir dúvida, vai olhando lá atrás onde a gente grifou que as informações necessárias estão lá, tá bom? Obrigado, prof. Por nada, amor. Pedro Henrique, você queria perguntar alguma coisa? Hoje não tá funcionando. Não fiz, velho. Parece Você tá em Paris? Pedro. Que tela verde ruim! Pedro Henrique, você queria perguntar alguma coisa? Ô, moto, velho. Sim? Melhor, amor. Fala o Pedro aqui, por favor. Fala, Pedro. Não, velho. Nada. Caraca! Mano, que legal. Aula de inglês eu tinha conseguido fazer isso. Doido. Não, gente, não tem condição. Pedro, a prof não entendeu. Você quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Não. Tá, beleza, então. Crianças, então eu quero que vocês façam o que eu pedi, tá? Façam esses exercícios que a prof pediu. Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai... Fala aí, Lucas. Tá? Eu corrijo, tá bom? Um beijo. Obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira, tá bom? Eu tô com saudades, tá bom? Ó. Tchau. Beijo. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.